350 anos dos juízes, o povo cansou dos juízes e falou assim: não está tendo estabilidade na terra. Quando tem um juiz governando, vai tudo bem. Morre o juiz, o povo volta para a idolatria, volta para o pecado. E para resolver o problema do pecado, é só se tiver reis em Israel. E clamaram por um rei. Não é isso que nós estamos estudando aí no palco progressivo da revelação? Então vem o período dos reis. E mesmo o período dos reis, hoje nós vamos ver um quadro importantíssimo dessa revelação no Antigo Testamento. Então, quando alguém te disser o mesmo Deus de ontem, de hoje e de eternamente, é uma verdade bíblica, mas não para justificar o que ele está querendo justificar com essa frase. Justificar, não, o Deus não está revelando para você, não está te dando visão, não está te dando sonho, então tem alguma coisa errada com você. Não, é porque no palco da história da revelação, cada quadro teve a sua peculiaridade. E é bom você saber disso. É o mesmo Deus de ontem, de hoje, de sempre, mas o maná parou de cair, não é, Ana? Ou está caindo na sua casa? Com o suor do teu rosto, né? Comerás o teu pão. Então hoje nós vamos ver um quadro importante do livro dos reis. O Gustavo hoje não trouxe aquele laser reserva, não, Gustavo? O Gustavo está até desconcentrado. Não, nem adiantou, Sônia, você me dá um laser reserva lá, que eu larguei os dois em casa hoje. O Edo tem um aqui. Tem, né? É? Pois é. Continua o maná lá na Ana Maria, porque a menina dela chama Maná, viu, gente? A filha, né? Aliás, um nome muito sugestivo, né? O Maná. Muito bem, então hoje nós vamos ver aqui o quadro dos reis. Pode apagar essas luzes aqui? E eu deixei eu ganhei um laser do Gustavo, deixei em casa. Aí a Ana falou assim, a Sônia, desculpa, ela falou assim: não, eu vou trazer um reserva aqui. Me deu um reserva, larguei em casa os dois agora. Mas eu saí mais cedo lá e acabei deixando para trás. Esse livro de 1 Reis, aliás, eu vou dizer uma coisa aqui. A gente confunde às vezes quando você vai dar uma referência bíblica. 1 Reis, não, é primeiro, é livro, né? É o livro dos reis. Então a referência é aos reis. 1 Crônicas também é o livro das crônicas, né? Então é interessante isso aqui. Esse livro vai cobrir ali de 1015 até o ano 897, e a palavra-chave é ascensão e divisão. Esse quadro de hoje é um quadro importante para todo o palco da revelação bíblica. Pode passar aí, Fernandinho. Ali vem a nossa biblioteca, né? 1 Reis está ali naquele quadro dos livros históricos, que eu tenho mostrado sempre para vocês ir seguindo aí a visão panorâmica do Antigo Testamento. Quantos livros são os históricos? Quantos mesmo são? Vocês lembram? Quantos livros são os históricos? Tá fácil, né? 12. São 12 livros históricos. Então hoje está o amarelinho ali, estamos estudando o primeiro livro dos reis de Israel. É gostoso que você vai lendo ali. Por acaso os demais atos de fulano de tal não estão escritos na história dos reis de Israel, né? Então, o livro dos reis de Israel. Pode seguir aí, Fernandinho. Quem é o autor deste livro? Alguns falam assim, autor desconhecido. Algumas versões, se eu não me engano, o nosso próprio manual aqui, que nós estamos seguindo, fala aqui de autor desconhecido. O autor humano é desconhecido, embora a tradição rabínica atribui ao profeta Jeremias. Segundo a tradição rabínica, o profeta Jeremias pegou as anotações de Natã, o profeta, que vocês leram ele aí agora há pouco, e Gade,
que está lá em 1 Crônicas 29, um texto que nós já lemos. Então Jeremias pegou as anotações de Natã e Gade e compôs o livro dos reis, selecionou ali o texto para falar dos reis de Israel e de Judá. Então a autoria desse livro é atribuída a Jeremias, com a participação então dos escritos de Natã e de Gade. Seguindo aí, Fernandinho, a esfera de ação desse livro. Eu sempre tenho falado aqui a esfera de ação do livro. A esfera de ação do livro, para quem não tem acompanhado as aulas, é aquele período da história que o livro está cobrindo. Ou seja, a narrativa do primeiro livro de Reis cobre um período de 118 anos de história. São 22 capítulos, eu leio rapidinho, mas está cobrindo um período de 118 anos da história do Antigo Testamento. É um gueto histórico importante, é um período histórico importante do Antigo Testamento. Vai desde a morte de Davi, que está aí no início do livro, depois pega o início do reinado de Salomão, e pega, desde o início do reinado de Salomão, e vai até a morte de Jorão. Então ele pega uma extensão histórica de 118 anos, começa com o rei Salomão e termina com o profeta Elás, leia-se Elias, tá bom? O Elás ali você lê Elias, é o I que pulou de lugar, Então ele pulou de lugar, é o profeta Elias, tá bom? Segue aí, Fernandinho. O propósito deste livro, todo livro da Bíblia, a gente deve entender o propósito para o qual ele foi escrito. Este livro mostra a história do povo eleito sob a liderança dos reis exigidos. Não foram eles que exigiram esses reis? Nós não queremos mais juízo, agora coloca um rei sobre nós. Então o Senhor atendeu. Nele aprendemos que, apesar de governarem alguns reis de caráter reto, é gostoso quando a gente vai ler a história dos reis, fala assim: fez Asa, ou fez Josafá o que era reto perante o Senhor, e andou nos caminhos de Davi, e seguiu os estatutos e os mandamentos do Senhor. E a gente vê como que o povo ia bem quando o rei fazia o que era reto. De repente você lê um outro e fala assim: fez o que era mal perante o Senhor. A maioria deles andaram na iniquidade e levaram a nação à miséria. A Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando governa o ímpio, o povo é afligido, Então fez o que era mal. Tem alguns desses reis que nós vamos estudar, que a Bíblia diz que eles morreram sem deixar de si saudade. Que sujeitinho ruinzinho de jogo, Morreu sem deixar de si saudade. Terrível coisa deve ser isso. Seguindo aí, Fernandinho, esse propósito do livro também o fato mais destacado é que o bem-estar da nação depende da fidelidade do rei e do povo à aliança com o Senhor. Que aliança é essa, hein? Que aliança é essa? Qual das três é de Gênesis? A de Adão, a de Noé ou a de Abraão? Hein? Tem alguns irmãos que, com medo de errar muito grande, estão arriscando em Abraão. Alguém arrisca em Adão aí? Hein? Meus irmãos, vocês não podem ter dúvida disso, senão a fé de vocês vai ficar muito confusa. É claro que é a aliança com Abraão. É da aliança com Abraão que está a promessa de Jesus Cristo. Abraão é o nosso pai de quê? Da fé. Quem é a descendência de Abraão hoje? Quem está debaixo desta aliança ali hoje? É Israel ou é a igreja? É a igreja
nós somos a verdadeira descendência espiritual de Abraão. Esta aliança é a aliança que Deus fez com Abraão, e diz: é para você e a sua descendência. Esse povo é a descendência de Abraão, é a aliança de Abraão, que vai resultar na pessoa de Jesus Cristo. Então, quando o rei chamava o povo para debaixo da aliança, o povo ia bem. Quando o povo dispersava, e cada um fazia o que queria, e prestavam culto aos deuses, aos santos, aos ídolos, e Israel afastava o coração do Senhor, a mão do Senhor pesava sobre eles. Então é a aliança com Abraão. Nós estamos estudando esse ano que a igreja é a família da aliança. Então essa visão panorâmica do Antigo Testamento é para você entender que essa aliança com Abraão é a aliança que nós estamos debaixo dela. Jesus disse na hora do cálice: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Essa aliança agora foi ratificada em Cristo, ela foi agora confirmada e consumada em Cristo, e nós estamos debaixo desta aliança. Então presta atenção nisso, não pode ter dúvida na nossa fé. É a aliança que Deus fez com Abraão. Dessa aliança com Abraão, Deus falou assim: você será uma grande nação. Estamos estudando aí a nação de Israel, cujo rei era Davi nesse período. Estamos encerrando a história de Davi para passar para a de Salomão. Então não podemos ter dúvida. A vida do primeiro rei, apresentado Salomão, é uma clara demonstração desta verdade. Enquanto Salomão foi fiel à aliança, o reino cresceu. Quando ele desviou, abriu as portas para a sua divisão, a divisão do reino e o enfraquecimento. Esse primeiro rei não se refere ao primeiro rei de Israel, é o do livro dos reis que nós estamos estudando aqui agora. Então, enquanto Salomão foi fiel à aliança, a nação fortaleceu. Quando ele abandonou a aliança com o Senhor, a nação enfraqueceu, ela não mais prosperou. Pode ir aí, Fernandinho. Então esse próximo quadro agora mostra o versículo chave do livro. Olha aí, vamos ler juntos? Está lá na transparência. Se andares perante mim, como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então confirmarei o teu trono. Será que não faltou sucessor? Vamos em frente, Fernandinho. Desculpa, pula essa parte aí, Fernandinho. Pode ir em frente. Aí. O esboço do livro, assim, os personagens principais desse livro, que pegam a maior parte do livro, Salomão, e eu coloquei Elias e Eliseu, mas Eliseu é porque já está pegando também o segundo livro de Reis, tá? Mas Salomão e Elias, deste primeiro livro, são os dois personagens principais. Vamos ver ali, ó. Salomão é estabelecido rei de Israel. Então o capítulo 1 e 2 vai mostrar Davi nomeando Salomão como rei de Israel, e os conflitos com Adonias. Adonias era filho também de Davi, e ele que queria ser rei, e Davi então passou a coroa para Salomão e não para Adonias, tá certo? No capítulo 3 a 11 vai tratar do reinado de Salomão, o período de glória do reinado de Salomão, a sua fama, a sua riqueza, a sua prosperidade, os seus provérbios, né? O seu Eclesiastes, né? O seu Provérbios. Então vai destacar esse período áureo do reinado de Salomão. Do capítulo 12 ao 22 vai mostrar o declínio de Salomão e do povo de Israel de uma forma mais específica.
por causa da divisão do reino. Então, dois reinos se formam, o reino do sul e o reino do norte. Pode passar, Fernandinho, que eu vou explicar melhor esse reino do sul e do norte. Então, o conteúdo do livro pega assim: Salomão estabelecido rei de Israel. Nós lemos aí uma parte, e foi um momento de uma festa tão grande. E quem que ungiu ele mesmo como rei? Nós lemos ali, foi um profeta cujo nome era Natã, e um sacerdote cujo nome era Zadok. É isso mesmo? Até eu esqueci o nome do moço aqui, o Zadok. Então, o profeta Natã e o sacerdote Zadok. Deixa eu explicar uma coisa aqui para os irmãos. Assim eram ungidos os reis no Antigo Testamento. O rei era o ungido do Senhor, e ungido com óleo. Era a forma de ordenação. A unção com óleo, de forma cerimonial, no Antigo Testamento, era usada em 3 circunstâncias: para ungir o rei, para ungir sacerdote, ou seja, para a ordenação, e para ungir o profeta. E é muito interessante que Jesus é o ungido de Deus, e Ele é quem executa para a sua igreja hoje as funções de quais são elas, vocês lembram? Profeta, sacerdote e rei. No Novo Testamento foi tirado a unção com óleo para a ordenação de oficiais e passado para a imposição das mãos, né? Tem até lá o Salmo 133 que fala do óleo que desce sobre a cabeça, pela barba de Arão, né? Então o sacerdote era ungido naquele momento especial, o rei e o profeta. E Jesus, como ungido de Deus, ele exerce as suas funções de profeta, sacerdote e rei, né? Então só esse detalhe. A conspiração de Adonias, Salomão nomeado por Davi, e ele vai então naquela mula bonita de Davi. Quando todo mundo viu Salomão montado na mula real, que era o carro-chefe, né, do palácio, era o carro oficial do palácio, aquela mula, né? Então falou assim: então Davi ungiu Salomão rei no seu lugar, e por isso aquela alegria toda. A morte de Davi e Salomão subindo ao trono. Então Salomão é ungido rei para exercer o mandato ali, dando sequência ao trono de Davi. Pode passar aí, Fernandinho. O segundo quadro deste conteúdo do livro, pode passar aí, Fernandinho. Ok. Então, o reinado ali, leia-se de Salomão, tá bom? A sabedoria de Salomão, nós lemos aí, quando Deus dá a ele a oportunidade de pedir o que ele quisesse, para que ele fosse rei de Israel, ele pediu então sabedoria, e o Senhor diz: como não pediste riqueza nem glória, eu vou acrescentar essas bênçãos, né, sobre a sua vida. Aí vem aquele período especial da construção do templo e a construção do palácio. A palavra Salomão é uma palavra muito querida em Israel, Shalom, né? Que é a palavra paz. Foi dado a ele esse nome porque Davi teve um reinado de guerra. Davi foi um homem de sangue, de guerra, de conquista. Nós vamos ver no mapa ali como ele ampliou as fronteiras de Israel. Então ele queria construir o templo, e o Senhor disse: você não, porque suas mãos estão sujas de sangue. O seu filho Salomão vai construir o templo. E Salomão, do termo Shalom, paz, exatamente para dizer que ele seria ou teria um reinado pacífico, um reinado de paz.
E este reinado de paz ia dar a ele a oportunidade de fortalecer o reino. Davi conquistou e Salomão agora vai fortalecer. E para fortalecer, ele foi fortalecer a capital, Jerusalém. Para fortalecer a capital, Jerusalém, ele construiu lá o templo, com toda a glória do templo de Salomão. Leiam esse texto sobre o templo de Salomão, linda leitura. Até a forma de lavrar as pedras era diferente, tinha que lavrar lá fora, para não fazer barulho dentro do templo, trazer, colocá-lo no lugar. Deve ter sido muito desafiante. As ofertas, né, voluntárias, todo tipo de madeira da melhor qualidade, enfim, fizeram um lindo templo. A glória daquele templo de Salomão, que enfeitava a capital Jerusalém e tornou Jerusalém uma cidade tão querida, tão amada, porque lá estão os tronos da casa de Davi, lá está o templo, lá está o palácio do rei. Além do templo, ele construiu também o palácio do rei, e foi tanta a sabedoria de Salomão. Depois vem ali no capítulo 8 a dedicação do templo. Ele orou e disse: Senhor, quem é esse templo para conter a tua glória? Porque nem o céu dos céus podem conter a glória do Senhor, quanto mais este templo que eu construí. E foi ali que ele disse, né, fez aquela oração linda de dedicação do templo. A glória e a fama de Salomão chegou longe. Vocês lembram onde chegou? Hein? Quem veio de longe para ver a glória e a beleza de Salomão? A rainha de Sabá. O que encantou naquela mulher? Hein? A organização de tudo. A roupa dos copeiros, o uniforme dos guardas, a troca da guarda, como cada setor do reino era totalmente organizado, ornamentado. Era um reino que expressava beleza, prosperidade, grandeza, não é verdade? E a rainha de Sabá falou assim: olha, quando as pessoas contam para a gente alguma coisa, elas exageram, mas eu vi que para mim não contaram nem a metade da sua glória. Os açudes que ele tinha construído em volta de Jerusalém, né? Aquela beleza transformou Jerusalém numa capital linda para passeios e para ver a glória do palácio, a glória do templo. Cantores cantavam o dia inteiro lá no templo e era aquela coisa maravilhosa. Então, o capítulo 9 e 10 fala dessa glória de Salomão, e esta glória que acaba em vexame. Salomão era um homem assim que a glória subiu demais para a cabeça dele, e ele então, lembra lá dos textos lá de Eclesiastes, tudo que ele pensou que poderia dar prazer ao homem, ele praticou, plantou pomares, e pegou mulheres e concubinas. É famoso pela mulherada que tinha, né? Quantos que era a mulherada dele, lembra? O harém dele, 1.300 mulheres, 700 concubinas. É mulher que não acaba mais. E devia ser também tudo ornamentada, né? Já que tudo era ornamentado, as mulheres também deviam ser muito bem vestidas. Então, aí tem um monte de questionamento. Depois vocês perguntam para o reverendo Edward aí, né? Alguns falam que ele nem, assim, ele não tomou todas essas mulheres por esposas, eram chamadas mulheres de Salomão, mas não quer dizer que ele deitou com todas elas e fez todas elas esposa, mulher dele. Alguns até falam que Cantares de Salomão foi um poema para descrever o amor único que ele tinha pela Sunamita, aquela moça bonita que foi levada para o palácio para esquentar o pé do Davi, que estava velhinho, lembra? Então, alguns até falam que Cantares é para descrever o amor único dele por aquela Sunamita, e enfim, as especulações são muitas em torno de Salomão. Mas casamento naquele tempo de rei
era uma forma de fazer aliança. Um rei queria fazer aliança com outro, dava a filha em casamento. Então era um objeto de troca, de fazer aliança. Ele também não estou aqui para justificar o Salomão, ele tinha lá 1000 mulheres, mas o problema é que a idolatria delas, né? Cada uma levou a sua idolatria. Ele começou a querer agradar a gregos e troianos, e construía: Salomão, a minha divindade lá da minha terra, você sabe, lá a gente adora Baal, então ele construiu um altar para Baal. Lá nós adoramos Moloque, construía lá um templo para Moloque. Lá nós adoramos o sol, então fazia um templo ao sol. Então Salomão perverteu Jerusalém e se entregou à idolatria, um problema seríssimo. É claro que pelos relatos bíblicos ele se arrepende disso lá no final da vida, mas fez. Então vem a morte de Salomão e o fim dos tempos bons de Israel. Aqui acabam os tempos bons de Israel. Segue aí, Fernandinho. O nosso próximo quadro eu coloquei ali, que agora eu preciso de dar aqui uma explicação para os nossos alunos. O Reino Unido, desde que terminou o período dos juízes, estabeleceu Saul como primeiro rei de Israel, e ele governou sobre todo o território de Israel. Esse período é chamado de Reino Unido. Quando fala Reino Unido, está se referindo ao reinado de Saul, Davi e Salomão. Esses três. Pega um período de 120 anos da história de Israel. Então, Saul reinou 40 anos em Israel, Davi reinou 40 anos em Israel. Vocês leram aí uma parte em Hebrom e a outra sobre todo o território de Israel. E Salomão reinou 40 anos em Israel. Então dá um total de 120 anos. Chama-se Reino Unido, e prestem bastante atenção nisso, porque era um reino só para todo o território de Israel. Sobre quantas tribos? 12 tribos. Então reinava sobre as 12 tribos de Israel. Davi, Saul, Salomão reinou sobre todo Israel, as 12 tribos. Tempo de prosperidade de Israel, extensão do território de Israel, construção da capital de Israel, que é Jerusalém, construção do templo e do palácio do rei, ouro, prata em grande abundância nesse período. Foi um tempo de prosperidade, de riqueza e de fortalecimento. Aquela nação pequenininha se tornou forte e muito poderosa. Para cessar a guerra ali. Continuam em guerra naquela região. Até hoje. E hoje o território é pequenininho. Aquela faixa vermelha ali é o tanto que Davi estendeu as conquistas dele, do território de Israel. Quando Davi começou a reinar, era do tamanho daquele, o mapa era aquele verdinho lá de Israel. Quando ele encerrou o reinado dele, é aquele vermelhinho. Então era um homem de conquista, não era? Conquistou muita terra. E o Reino Unido pega então esta região. Salomão foi rei sobre todo esse grande território. Teve tudo para deixar uma grande herança. Vamos em frente aí, Fernandinho. Então o Reino Unido são esses três. A divisão do reino acontece não com Salomão, que Deus falou assim: por amor a Davi, eu não vou não vou dividir o reino na sua mão, mas na mão do seu filho, e caiu na mão de Roboão. Roboão é aquele primeiro lá, filho de Salomão. Ele começou a reinar em Israel. Acontece que Salomão, para manter toda aquela pompa do palácio, da capital, é igual Brasília, que é muito pesada, muito cara para o Brasil. Assim estava Jerusalém nos tempos de Salomão. Estava muito caro, ele aumentou muito os impostos.
E aqui teve um problema econômico, aumentou muito o imposto, o reino fortaleceu, ficou rico, mas aumentou muito o imposto. Então, quando Roboão assumiu o trono, os príncipes foram clamar a Roboão, dizer assim: olha, Salomão aumentou muito o imposto, e para tratar de 1000 mulheres não deve ser fácil, deve ter que ter muito imposto mesmo, né? Então, vamos diminuir o imposto em Israel. Lembra o conselho de Roboão, que ele buscou com os jovens? Em vez de, os jovens falaram assim: você vai diminuir o imposto, pai? Você vai empobrecer o palácio, né? Fala para esse povo que o seu dedo mindinho, né, é mais largo do que os lombos de seu pai. Se seu pai os castigou com vara, você vai castigá-los com escorpião e com cobra. Então, foi a gota d'água para a divisão do templo, mas do reino, mas a Bíblia diz que vinha do Senhor aquela palavra. Até hoje. Então, aquele moço ali chamado Jeroboão, que vai ganhar agora o nome Jeroboão I, ele era engenheiro de terraplanagem de Salomão. Provavelmente trabalhou fazendo muitos açudes para Salomão e fazendo um aqueduto que levou água para Jerusalém, e naquele tempo a água era em banquetas, não era encanada como hoje. Esse homem Jeroboão, engenheiro, ele então fez uma conspiração, foi expulso para o Egito. Quando morre Salomão, ele volta e ele lidera um grupo para ir até Roboão, provocou Roboão, puxou a língua dele, ele deu aquele veredito, né? E então dividiu o reino. Jeroboão foi o primeiro rei do reino do norte. A partir daqui agora, você vai ter que acostumar com a linguagem bíblica, que você não tinha até reis. A linguagem bíblica é reino do sul e reino do norte. O reino do sul, cuja capital é Jerusalém, ele ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, mas é só chamado a tribo de Judá. Então ele vai ganhar o nome de Judá. Então, quando fala Judá, é o reino do sul. E o reino do norte ficou com 10 tribos, e Jeroboão construiu a capital do reino do norte em Samaria, lá em cima. Ficou com 10 tribos. O reino do norte ficou maior do que o reino do sul. E para que o povo não fosse para Jerusalém adorar o Senhor, ele construiu em Gilgal ídolos. Ele construiu estátuas lá de boi, de vaca, para ser adorado pelo povo. Então ficou, o reino do norte vai ser chamado agora Israel, e o reino do sul vai ser chamado Judá. Só que a descendência de Davi ficou, agora a dinastia de Davi ficou com aquele quiosquezinho de terra ali chamado Judá. Pode passar aí o próximo slide, Fernandinho. Está ali, ó, a divisão é aquela parte vermelha e a verde. A parte verde lá é o reino do norte, a parte superior. Nos dias de Jesus, a Palestina estava dividida em 3 partes. Tinha Judá cá embaixo, tinha no meio ali Samaria, e a Galileia dos gentios lá em cima, onde está aquela manchazinha azul lá, é o mar da Galileia. Então ficou o reino do norte e reino do sul. Só para nós então guardarmos, quando falar de reino do sul, está falando de quem? Judá, a capital Jerusalém. Quando falarmos de reino do norte, nós estamos nos referindo a quem? A Israel, capital Samaria. Quantas tribos ficaram no reino do norte? No reino do sul? 2. Ok. Tem que familiarizar com isso, porque daqui para frente você vai ver assim, de repente você vai ouvir um profeta Jeremias dizendo assim: porque o mal vem do norte. Não vai ler lá? O mal vem do norte. Israel nunca mais
voltou para a aliança com o Senhor, se entregou à idolatria, à perdição, e experimentou a mais dura ira de Deus, que nós vamos ver isso mais à frente. O reino do sul manteve fiel a aliança, mas de vez em quando ficava namorando o reino do norte. Fazia um bezerro de ouro lá, o reino do sul queria copiar. A tendência que nós temos de copiar o reino do norte é muito grande. A tendência de querermos copiar modelo errado de culto, o culto a Baal, o culto ao bezerro, o culto lá de Gilgal, é uma tendência constante. Israel constantemente queria ajoelhar diante de Baal, tendo aliança com o Senhor, queria ajoelhar diante de Baal. Nesse período, então divide o reino do sul e o reino do norte. Lá em João 4, tem uma referência que Jesus, João capítulo 4, fala de Jesus passando por Samaria, e o versículo 4 vai dizer assim: e era-lhe necessário passar por Samaria, porque judeus e samaritanos não se davam, e eles não se davam desde essa época. 1000 anos depois eles ainda estavam brigando lá. Então, seu Dário, quando eles brigam hoje lá, essas brigas ali são antigas, viu? São milenares. E ali um tem que virar para o outro e falar assim: respeita a nossa inimizade, né? Não é? Tem até um muro agora, cada vez tem uma ideia mirabolante. Então é antiga. Quando Jesus diz aí em João 4 que judeus e samaritanos não se davam, eles não se davam desde essa época aqui. É por causa do reino do sul e do reino do norte. Vamos em frente aí, Fernandinho, que eu preciso de já ir passando para as conclusões. Ali eu vou mostrar rapidinho esse quadro, mas esse quadro vai repetir em próximas aulas. O livro de Reis vai pegar aqui então em Judá. Judá é qual reino mesmo? Reino do sul. Eu vou encher vocês de perguntas disso, porque a gente custa guardar esses, a gente mistura esses reinos tudo. Então, em Judá, nesse primeiro Reis, nós vamos ver o reinado de Roboão, 17 anos, Abias, filho de Roboão, 41 anos, Asa, 25 anos, e Josafá, 25 anos. Eu acho que vai só até Asa ali, mas aí está lá, está vendo a mãozinha para baixo e para cima? O que vocês imaginam ali? Hein? Até criança sabe isso aqui, né? Então, aquele que fez o que era mal perante o Senhor, está lá, a mãozinha está assim, ó. Olha lá, olha os do sul, dá só uma passadinha. Roboão fez o que era mal, Abias fez o que era mal, Asa, Asa, Josafá, Jeorão, Acasias, e aí vai. Então você vai achar um e outro que fez o que era reto perante o Senhor, e o restante em Judá, por influência do reino do norte. Agora olha no reino do norte, se sobrou alguém. Está tudo assim, ó, não é? O livro de Reis vai vir ali até o reinado de Jorão. Acharam ali? Aquele período ali está escrito aí em 1 Reis. Então, passa aí, Fernandinho. O próximo. Pode passar esse aí também, que ficou muito pequenininho, não dá para ler. Aí. O contexto histórico de 1 Reis é uma matemática simples. Obediência mais fidelidade, bênção. Desobediência mais infidelidade, o juízo, o castigo de Deus. Pode seguir aí, Fernandinho. O próximo. Então está ali. Nesse período começa a exercer o ministério profético em Jerusalém, um profeta que vai dar sequência no outro. Então já estou colocando logo os dois ali. Esse período é marcado então pelo ministério dos profetas. Eu gosto muito do profeta Elias. É maravilhosa a profecia de Elias, o ministério de Elias. No capítulo 17, versículo 1, vai dizer assim, alguém lê para mim aí? 1 Reis 17, 1.
E os irmãos, pode ficar tranquilo que nós já estamos indo aqui para as nossas conclusões, tá? De repente a Bíblia não conta nada da história desse homem, só fala assim: então Elias, o tesbita, apareceu no palácio de Acabe. Acabe casou com uma moça chamada Jezabel, uma menina nada gente boa, né? E ela é responsável por levar o culto a Baal, porque até ali Israel adorava o bezerro de ouro lá de Gilgal, que Jeroboão tinha feito, mas não adorava Baal. Essa Jezabel fez questão de levar para o território da Palestina, para o reino do norte, o culto a Baal, uma divindade de povos pagãos ali da Síria. Então levou o culto a Baal lá para Jerusalém. Então de repente Israel ficou dividido. E agora quem é Deus? Baal é Deus, Javé é Deus. Quem é Deus? Então de repente aparece Elias do nada. É um homem que aparece do nada e simplesmente fala assim: olha, tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, o Deus da aliança, durante 3 anos e 6 meses não cairá sobre a terra nem chuva e nem orvalho. Já parou para pensar nisso? Nem orvalho. A situação era terrível e não caiu. E secaram os leitos, os rios, e foi secando as fontes, as nascentes. E a miséria em Israel foi tamanha. E esse tal de Acabe, em vez de curvar diante do Senhor, ele procurou Elias igual procura agulha em todo o território de Israel e nas circunvizinhanças para matá-lo. E é muito interessante essa história de Elias, porque depois o Senhor fala: agora volta que eu vou mandar a chuva. E ele volta, enfrenta os profetas de Baal, faz cair fogo do céu. Israel estava confuso. Então aquele momento foi para mostrar para Israel que só o Senhor é Deus, que Baal não é Deus. Agora presta atenção, irmãos, o culto a Baal sempre foi mais atraente do que o culto a Deus, até hoje. Culto a Baal é segundo a carne, é segundo a imaginação dos homens. Baal não enxerga, não exige. O culto a Deus é revelado, o culto a Baal é de acordo com a criatividade humana. Então sempre foi mais atraente, e Israel sempre ficou atraído a ele. E para aumentar a problemática do ministério desse profeta, apareceram lá os falsos profetas, bajuladores populares. Vai em paz, irmão. O sujeito atolado no pecado, ele vai em paz, irmão, vai na bênção. Bênção de quem? Porque se não está na aliança com o Senhor, que bênção que tem para um profeta pôr a mão na cabeça e falar: vai na bênção, irmão, né? É o que os falsos profetas faziam. Se você quer entender a situação de Israel naqueles dias, 1 Reis 19, vê aí se é o 19, 1 Reis 19, que o profeta Elias, no monte Horebe, ele vai dizer assim, quando o Senhor aparece para ele, diz assim: que fazes aqui, Elias? Ele então responde assim: porque tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus de Israel, porque os filhos de Israel deixaram sua aliança, deixaram a aliança, derribaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, ainda procuram tirar minha vida. 9:10, e repete também num outro anterior aí, 19:10, tenho sido zeloso. 3 vezes Elias repete isso aí, e depois de 3 vezes ele repetir que ele era zeloso e tinha ficado só, então Deus manda ele voltar e ungir a Jeú, filho de Ninsi, rei sobre Israel.
Eliseu, filho de Safate, profeta, no lugar dele, e também mandou ele ungir Azael, rei sobre a Síria, lá em Damasco. E depois no versículo 18 ele vai falar assim, o que ele fala aí no 18? Então ele falou para Elias assim: você não está só, o remanescente fiel está lá no meio do povo. E ele está se referindo a Israel. Israel é a tribo do norte, é o reino do norte, ou as tribos do norte. Sim. Não, esse não. É o Eli, que é esse que você está se referindo. Mas então, Elias, Deus falou para Elias: volta, olha, eu conservei 7.000 em Israel. Toda boca que não beijou Baal e todo joelho que não se prostrou. Irmãos, presta atenção, anota isso aí com urgência, para você nunca esquecer. Deus sempre trata com o remanescente fiel, sempre, até o fim, até a volta de Cristo. A Bíblia fala que a tribulação é tanto quanto a igreja, que se Deus não abreviar os tempos, até os eleitos, se possível fosse, se perderiam, se possível fosse, porque Deus sempre trata e mantém o remanescente fiel, desde Abel, lá, filho de Adão e Eva, que depois foi substituído por Sete, até hoje, Deus sempre trata com o remanescente fiel. Pode estar todo mundo adorando a Baal, mas sempre vai ter o remanescente fiel no meio desse povo, que não se curva, que não se prostra a Baal, e boca que não o beija. Os falsos profetas vão estar sempre perseguindo os profetas de Deus. Pode passar a última parte aí, Fernandinho, e nós vamos encerrar aqui. As lições cristocêntricas do livro. Todo o livro da Bíblia, Cristo está no centro dele. Primeiro porque no palco da história, toda a história bíblica do Antigo Testamento é Deus preparando um povo e preparando a história para a vinda de Jesus. Aí, só de dizer que Jesus é da descendência de Davi, nós já poderíamos achar toda uma identificação. Então fala aqui de uma semelhança lá de Salomão, em algum sentido, viu? Ele é rei, filho de Davi, não é? A sabedoria de Jesus, né? Sobre todas as coisas, até aqueles que ouviram falam assim, ele ensina como quem tem autoridade, não como os escribas, né? A sabedoria de Jesus, no sentido do templo, né? Que enquanto Salomão edificou um templo físico, Jesus nos edifica um templo espiritual. Pode passar o próximo, Fernandinho. Eu aproveitei meu slide e não fiz a troca lá, desculpa. Então toda a glória de Salomão, né, aponta para a glória do Senhor Jesus Cristo, o seu reinado, né, o reinado de Cristo. Futuro ali se referindo a Salomão, não a nós hoje. Cristo hoje não é reinado futuro, é reinado hoje, viu? O rei de paz, Jesus é o príncipe da paz, né? E ele mesmo depois vai dizer lá em Mateus que estava ali alguém que era maior do que Salomão. Bom, nós estamos então encerrando aqui essa visão panorâmica de 1 Reis. Lembrando que nesse período divide o reino do sul, reino do norte, todos os profetas. Daqui para frente você vai ter que passar a entender, mas esse rei é do reino do sul ou do reino do norte? Esse agora é do reino do sul ou do norte? Esse profeta, ele profetizou no reino do norte ou no reino do sul? Daqui para frente a confusão está arrumada aí para nós, né? Vão ter que ficar mais atentos. Alguma pergunta os irmãos têm para nós encerrarmos da nossa aula de hoje? Se não tem para mim, eu tenho algumas para vocês. A capital do reino do sul, Jerusalém. A capital do reino do norte, Samaria. Como chamava o rei, né,
o primeiro rei do reino do sul? Roboão. E do reino do norte? Estão vendo como que é fácil confundir? Um é Roboão, o outro é Jeroboão, né? Do reino do norte é Jeroboão, do reino do sul é Roboão. A linhagem de Davi, a dinastia de Davi, vai ficar no reino do sul ou do norte? Do sul. Então nós vamos ver no reino do norte um rei matando o outro e tomando o lugar do outro. No reino do norte vai ter essa confusão, um que não tem nada a ver com o rei daqui. Então vai ter várias linhagens reais no reino do norte. No reino do sul vai ter uma única linhagem real, que é a linhagem da dinastia de Davi. Ok? O profeta que profetizou ali foi qual? Elias. E foi no reino do sul ou do norte? Hein? Foi do sul ou do norte? É do norte. Ele falou de Acabe. Acabe era do reino do norte. E só que Elias, na verdade, ele profetizou nos dois reinos, tá? Inclusive atravessou toda a geografia ali. Oi? Hein? Leu essa? Não, Cãs é cabelo branco, mas eu estou pedindo para ler o versículo. Então Cãs são os cabelos brancos, né? As cãs do soldado aqui, ó. Hein? Salomão. Não, de forma alguma. Mas o reinado de paz de Salomão é que ele não iria fazer guerras como Davi fez, né? Davi foi um rei, um guerreiro. Davi é um exemplo de rei em tudo, né? Assim, guerreiro, um político articulado, um homem fantástico, né? Salomão tinha toda a glória, a pompa, levou a glória de Israel, né? E a glória de Israel vai falar do período de Salomão, mas não teve, passou longe de Davi, por amor a Davi. Sim. E depois, às vezes, algum desses que faziam o que era mal perante o Senhor vai falar: por amor a Davi, você vai morrer, mas seu filho vai continuar reinando no seu lugar. Por amor a Davi, a linhagem, a dinastia, a linhagem real não saiu, o cetro não afastou da casa de Davi. Então, se um dos filhos de Davi fazia o que era mal, Deus castigava ele com a morte, e um outro filho, né, da linhagem de Davi dava sequência. Irmãos, vamos encerrar a nossa aula aqui. Eu quero apresentar ali para os irmãos o meu irmão Washington e a Carla, a esposa dele, que estão ali, são lá de Santa Gertrudes do São Paulo, né? E esse meu irmão ainda não tinha vindo aqui. Vocês já viram alguns outros aí, mas esse ali vocês não precisam ter dúvida não, que às vezes eles olham meus irmãos e falam assim: não, esse eu já vi, não, esse eu não vi, né? Esse ali vocês ainda não viram, não, viu? Estão vendo agora. Nossa gratidão é o Washington. Carla, leva o nosso abraço à igreja lá, tá bom? Lembrando que amanhã então nós temos o Dia Nacional de Ações de Graças. Se você tiver um tempinho, vem aqui na igreja durante o dia orar, agradecer, e à noite todos nós aqui, lembrando as irmãs, né, para trazer aqueles quitutes gostosos aí, não vale comprar na padaria, viu, dona Sônia? Tem que ser aqueles pãezinhos caseiros gostosos lá. Não vale passar na padaria lá e fazer um vale, viu? E os homens trazer a parte da bebida aí para nós. A bebida para nós aqui é leite, é café, é suco, viu? Refrigerante. Então, entenda-se isto. Se o tempo estiver bom assim, nós vamos fazer aqui fora. E se tiver muito, assim,
chuvoso, nós fazemos lá dentro, tá bom? Vamos ficar de pé. Aquela faixa que vocês estão vendo lá atrás, aquele banner, vai ficar lá no portão, na rua, amanhã durante o dia, convidando as pessoas para entrar e orar, tá bom? E é uma forma de nós testemunharmos para a nossa cidade o Dia Nacional de Ações de Graças, né? Oi? Como é que é? Ah, tá. O Vicente está lembrando aqui, aniversário da esposa do professor dele, né? Muito bem, né, Vicente? Parabéns para ela. E os alimentos não perecíveis é para a junta diaconal, que ela vai estar destinando ao Hospital da Missão. O Léo está mostrando ali que se você quiser convidar alguém, ainda dá tempo, tem alguns convites ali com a junta diaconal, para você levar e convidar alguém para o culto à noite. E no culto à noite também será a confraternização dos grupos familiares, tá bom? A nossa confraternização. Vamos encerrar esse momento então com oração. Nelvo, ora para nós. Oramos, irmãos. Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um tempo aqui, Senhor, onde nós estamos aprendendo a Tua mensagem, a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por todos os irmãos que aqui estão, por toda a família aqui representada, Senhor, e também pelas nossas lideranças, nossa igreja, pastores, presbíteros, diáconos, todos aqueles, Pai, que compõem este corpo dessa igreja, Pai. Agradeço, Senhor, a Ti por tudo que o Senhor tem feito por nós, por tudo que o Senhor está por fazer, ó Deus. Em nome de Jesus, Pai, é que nós oramos. Amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, está aqui encerrado a nossa aula de hoje. Quarta-feira que vem o reverendo Edward vai estudar 2 Reis aí, né, Rev? 2 Reis.